Boa noite, turma. Iremos, falar sobre saúde coletiva, tá? Vamos aqui sobre promoção da saúde e prevenção de saúde. Vamos ver esses conceitos para poder entendermos um pouco sobre promoção e prevenção. A prevenção em saúde exige ações antecipadas, baseadas no conhecimento da história natural da doença, a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença. Então a prevenção ela vem de prevenir algo que você faz para você não se contaminar, tá? Como se fosse uma profilaxia, tentar reduzir o máximo, tá? Vamos dar um exemplo, máximo de sair agora nesse momento do Covid-19, de sair para é um meio de prevenção. Eu ficar em casa, isolamento social, vamos supor, e não sair, não ser exposto, porque eu estou me sendo exposto e estou vulnerável a isso. Então, prevenir é você fazer algo que você não venha a cometer a tal doença. Promoção da saúde refere-se a medidas que não se dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas serve para aumentar a saúde do bem-estar gerais. Então, a promoção é algo que o governo promove em torno de dar o que? Bem-estar ao paciente, tá? Melhora a qualidade de vida do paciente. Então, tudo isso é promoção, é assistência à saúde. Ainda falando sobre prevenção, orienta-se às ações de detecção, controle e enfraquecimento dos fatores de risco ou causais de grupos ou de enfermidades específicas, tendo como foco a doença. A promoção de saúde busca modificar condições de vida para que sejam dignas e adequadas, apontando para a transformação dos processos individuais de tomada de decisões que sejam favoráveis à qualidade de vida e à saúde, mas também a um conjunto de ações e decisões coletivas que possam favorecer a saúde e a melhoria das condições do bem-estar. Vamos ver alguns fatores que afetam e muitas vezes determinam a saúde dos indivíduos e da comunidade. Então, quais são os fatores que afetam ou determinam? Condições de vida e trabalho, sobre a renda, né? Condições financeiras vai afetar muitas vezes, né? Ou determinar a saúde do indivíduo. Quem tem uma renda melhor tende a viver melhor. Estruturação, né? Uma estrutura melhor para você, né? Mais acesso, ou seja, um conforto ou uma qualidade melhor, com certeza vai te prevenir, né? E te dar também certas condições para você ficar ali favorável, né? E não venha ser a porta de seja vulnerável a algumas doenças. Educação, né? Trabalho, ambiente físico, políticas públicas, né? A minha rua ela tem esgoto a céu aberto, já a minha ela tem rede de esgoto, então tudo isso influencia muito, né? Afetam, né, os fatores ali que determinam a saúde do indivíduo e da comunidade. Fatores psicossociais, grupos e comunidades de autocuidado, redes familiares e sociais de apoio, ambiente de apoio para diferentes e específicos grupos etários e sociais, como infância, adolescentes, gestantes, idosos e outros grupos vulneráveis. Então, fatores psicossociais é muito importante. Então, temos aí gestantes, tá? São grupos vulneráveis, idosos, né? Ainda mais pessoas que são aposentadas, que tinham seu cotidiano em uma certa flexibilidade, fazendo suas atividades diárias completamente, e agora se vê em uma condição que fica dentro de casa, não trabalha, já está aposentado, não tem mais aquelas atividades de fazer, de ocupar a mente, então ela se torna-se vulnerável, tá? Comportamentos individuais, como estilo de vida, né, atividades físicas, dieta balanceada, uso indevido de álcool, tabaco e drogas, também isso afeta muito, é um fator que afeta, né, a saúde. E fatores hereditários, são fatores que são herdados dos pais. Vamos ver vigilância sanitária.
A vigilância sanitária é tida como a configuração mais antiga da saúde pública. São ações voltadas para a proteção de saúde da coletividade. Para se afirmar que a vigilância sanitária originou-se na Europa, pois no século XVIII e XIX, aliás, 17 e 18, e no Brasil, séculos 18 e 19, tá? Que tinha a função de regulamentar o exercício da profissão e exercer o saneamento da cidade. Fiscalizar as embarcações, cemitérios e comércio de alimentos com o objetivo de vigiar a cidade para evitar a propagação das doenças, atribuindo ao Estado o papel provedor dessas condições à definição da vigilância sanitária, né, apregoada pela Lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990. Passa a ser, neste contexto, a vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. A Anvisa foi criada no governo de Fernando Henrique Cardoso, pela Lei nº 9.792, de janeiro de 99. Sua missão é promover e proteger a saúde da população e intervir nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, em ação coordenada com os estados, os municípios e o Distrito Federal, de acordo com os princípios do SUS, para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Então, a Anvisa, ela não é muito antiga, essa agência nacional aí que tem essa vigilância sanitária em todo o Brasil, ela foi criada em 99 pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, tá? Aonde ela tem uma abrangência muito ampla. Muita gente pensa que a Anvisa ela fiscaliza apenas medicamentos e alguma coisa a mais. Não. Vou falar a importância da Anvisa, que ela é uma agência nacional, porém na sua cidade ela descentraliza como vigilância sanitária. Então, o campo de abrangência da vigilância sanitária é alimentos, medicamentos, cosméticos, serviços de interesse da saúde, como creches, asilos, presídios, cemitérios, salão de beleza, cantina, refeitórios, academia e etc. Equipamentos e materiais médicos, hospitalares, odontológicos e outros. Cigarros, charutos e qualquer outro produto famígero. Quaisquer produto que envolva a possibilidade de risco à saúde. Então, é muito amplo a abrangência da vigilância sanitária, Supermercado, farmácias, tudo aquilo que põe em risco a vida do paciente, tá? Ou melhor, do cliente. Funcionamento do serviço de saúde, fiscalização sanitária. Todos os estabelecimentos com atividade de interesse da saúde devem ser inspecionados e licenciados pela autoridade sanitária. Os estabelecimentos devem solicitar o visto na planta arquitetônica quando necessário e seu licenciamento aos órgãos de vigilância sanitária do Estado. O alvará de licença sanitária é um documento que deve conter as informações para a identificação do estabelecimento. O alvará ou a licença sanitária representa a confirmação da vigilância sanitária do que aquele estabelecimento, produto ou prestador de serviço tem condições de estrutura física, possui materiais e máquinas, procedimentos e pessoas insuficiente para desempenhar o que se propõe. A inspeção sanitária são realizadas tanto para fins de licenciamento e sua revalidação anual, quanto para monitoramento em situações consideradas específicas por envolver maior risco sanitário ou investigar denúncias. Vigilância epidemiológica é um serviço que reúne um conjunto de ações que permite acompanhar a evolução da doença da população. Funciona como um indicador
de que ações devem ser priorizadas no planejamento da assistência à saúde. Uma sistemática coleta, armazenamento, análise e interpretação de dados e disseminação de informações para aqueles que necessitam saber ordenar a ação que devem tomar. A vigilância epidemiológica, ela constitui componente fundamental das ações básicas de saúde. Coleta de dados, processamento de dados, análise de dados, recomendação de medidas, promoção das ações, avaliação, divulgação, tudo isto são componentes fundamentais, tá? Ou melhor, componentes fundamentais das ações básicas à saúde. Quais são os objetivos da vigilância epidemiológica? Identificar novos problemas de saúde pública, detectar epidemias, documentar a disseminação da doença, estimar a magnitude da morbidade e mortalidade, identificar fatores de risco, recomendar medidas de prevenção, avaliar o impacto das medidas de prevenção, avaliar e adequar medidas de intervenção e revisar práticas antigas. Esses são alguns objetivos da vigilância epidemiológica. Ainda falando da vigilância epidemiológica, trabalha-se com algum sistema de informação que está disponível pelo SUS. E através da vigilância epidemiológica tem o SINAM, né, que é o Sistema Nacional de Agravos da Notificação, tem o SIM, que é o Sistema de Informações de Mortalidade, o SINASC, que é o Sistema de Informações de Nascidos Vivos, tá? Tem o SUS, que é o Sistema de Informações Hospitalar, tem o CIA, que é o Sistema de Informações Ambulatorial, tem o CIAB, que é o Sistema de Informações de Atenção Básica, tem o SISVAM, Sistema de Informações da Vigilância Alimentar e Nutricional. Vigilância epidemiológica e ações. Investigar a epidemiologia, caso suspeito. Busca de casos e visita domiciliar. Apoio a procedimentos diagnósticos. Vacinação de bloqueio e intensificação de vacina. Identificação de restrição de circulação e quimioprofilaxia. São algumas ações da vigilância epidemiológica. Doenças de notificação compulsória. Pessoal, essas doenças é qualquer doença que a lei exija que seja comunicada às autoridades de saúde pública, certo? Os dados permitem às autoridades monitorar a doença e permite antever possíveis surtos, certo? Então, essas são as doenças de notificação compulsória que devem ser notificadas, tá? Tá aí algumas aí, vocês dão uma olhada aí. Principais indicadores, nós iremos falar de cada um por um. A morbidade, eu irei explicar para vocês o que é um surto, né? O que é uma endemia, epidemia, pandemia, mortalidade e letalidade. Irei explicar cada uma para vocês no decorrer desse slide. Então vamos agora voltar para epidemiologia, né? Já vimos um pouquinho sobre saúde pública, né? Prevenções, o que seria a questão a diferença de prevenção e também a questão de promoção. Também vimos vigilâncias sanitárias, vigilâncias epidemiológicas. Vamos aprofundar um pouquinho em epidemiologia, né? Que é um ramo da medicina. Epidemiologia é uma ciência que utiliza métodos quantitativos para o estudo dos problemas de saúde. Então, o epidemiologista, ele é um médico que se forma na área de epidemiologia, né, para estudar aí os métodos quantitativos para estudos do problema à saúde. Então, estuda as pessoas que estão doentes em uma população saudável, tá? Então, eles tentam quantificar, fazer o quê? Uma zona de dados para poder fazer um levantamento para saber quantas pessoas em zona de risco, quantas pessoas estão em risco, quantas pessoas já estão infectadas,
tá? Se já houve foi uma epidemia, ou já se alastrou para uma pandemia. Então, a epidemiologia ela trabalha nesse critério. Nós iremos ver agora como surgiu a epidemiologia, como é que se aprende a epidemiologia. Então, vamos começar pela história da epidemiologia. A epidemiologia originou-se das observações de Hipócrates. Hipócrates, feita há mais de 2000 anos. Né? Quem é Hipócrates? É o pai da medicina. Tá? O que acontece? Que fatores ambientais influenciam a ocorrência de doenças. Entretanto, foi somente no século XIX que a distribuição das doenças em grupos humanos específicos passou a ser medida em larga escala. As primeiras observações epidemiológicas. John Snow identificou o local de moradia de cada pessoa que morreu por cólera em Londres entre 1848 a 49, 53 a 54. E notou uma evidente associação entre a origem da água utilizada para beber e as outras mortes ocorridas. A partir disso, Snow comparou o número de óbitos por cólera em áreas abastecidas por diferentes companhias e verificou que a taxa de mortes foi mais alta entre as pessoas que consumiam a água fornecida pela companhia Saltmark, né, uma companhia X. Então, o John Snow ele começou ali a ter essa ideia. Foi o primeiro epidemiologista que surgiu. Né? Então ele percebeu que tinha muitas pessoas com cólera e essa cólera é adquirida pela contaminação da água. E ele percebeu que a cidade de Londres era abastecida por algumas companhias. E a companhia específica tal, né, era aquele bairro que era abastecida por aquela companhia, é onde estava o maior número de mortes. Aí foi então que ele percebeu que todas as pessoas que estavam consumindo água da companhia X estavam morrendo, né, por cólera. Então foi aí que surgiu, tá, a epidemiologia. Ele começou a fazer o quê? Um mapeamento, né, uma territorialização para poder fazer o quê? Um levantamento para saber quais são as pessoas que estão consumindo água de tal companhia e quais são que estão consumindo água de outra companhia, para fazer um levantamento, para saber se a outra companhia que está fornecendo água também está contaminada ou não. A epidemiologia é uma ciência fundamental para a saúde pública. Né? Tem dado grande contribuição à melhoria da saúde das populações. A epidemiologia é essencial no processo de identificação e mapeamento das doenças emergentes. Doenças que estão surgindo. Baseado na sua investigação, Snow contribuiu à teoria sobre a transmissão das doenças infecciosas em geral e surgiu que a cólera era disseminada através da água contaminada. Então, ele descobriu que a cólera, né, ela fazia sua transmissão e sua infecção através da água. Dessa forma, foi capaz de propor melhorias no suprimento da água, mesmo antes da descoberta dos micro-organismos causadores da cólera. Além disso, sua pesquisa teve impacto direto sobre as políticas públicas de saúde. Então, aquela companhia X ela foi notificada para poder tratar a água. Ao tratar, diminuiu os números de óbitos. Né? Parou o aumento, ou seja, a incidência, né? E a prevalência foi diminuindo também, e aí parou a questão de óbitos. O trabalho de Snow relembra que medidas de saúde pública, tais como melhorias no abastecimento de água e saneamento, têm trazido enormes contribuições para a saúde das populações. Ficou ainda demonstrado que, desde 1850, estudos epidemiológicos têm identificado medidas apropriadas serem adotadas em saúde pública. Olha que não é de agora não, desde 1850 que já vem surgindo a epidemiologia aí, já vem se aprimorando, aonde começou a descobrir e começou ali a disseminar, né? A entender um pouco de epidemiologia e começar a separar. Então a epidemiologia é nada mais do que você começar a separar os doentes né, dos saudáveis e começar a fazer o quê? Um gráfico, quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas ainda não estão, quem está com risco, quem está com alto risco, tudo isso aí
é epidemiologia, tá? Quantas foram tratadas, o número de incidência, o número de prevalência. Daqui a pouco eu irei explicar para vocês o que é incidência, o que é prevalência, né? Então tudo isso é importante, entendeu? Então foi desde 1850 que veio, né, sendo trabalhada a questão da epidemiologia. Qual é a única ferramenta dos epidemiologistas? É medir a frequência de uma doença na população. Saber o impacto daquela doença que está sendo gerada na população. Em Bom Jesus, uma vez, aqui a Companhia da Água era pública, depois a Odebrecht comprou, depois outra empresa comprou, agora não sei de qual é a empresa que é fornecida a água aqui em Bom Jesus. Então perceberam que as pessoas que estavam consumindo água dessa empresa aqui em Bom Jesus estavam tendo hepatite A. Estava tendo hepatite A todo mundo. Só quem não estava com hepatite A era algumas pessoas da população aqui que tinham o quê? Poço em casa, tá? Ou tinha água tratável em casa. Então quem recebia água direto dessa rede que fornecia para a cidade de Bom Jesus estava se contaminando. Aí o epidemiologista fez o levantamento e viu que tinha muitas pessoas com hepatite A, porque a hepatite A ela é assintomática, ela não apresenta sintomas, né? Muitas vezes, né, não apresenta não, muito difícil apresentar sintomas, mas se apresentar sintomas são leves também, tá bom? Os epidemiologistas devem ter conhecimento de saúde pública, medicina clínica, fisiopatologia, estatísticas, ciências sociais. Tudo isso o epidemiologista tem que ser. Então se faz medicina com 6 anos, depois faz mais 2 anos para se tornar um epidemiologista. É uma área quase não muito procurada, tá? Só usada mais quando há um surto, uma epidemia, algo do tipo, que aí, né, vem fazer um levantamento. Saúde pública, devido na ênfase na prevenção das enfermidades. Medicina clínica, devido à ênfase, né, na classificação de doenças e seus diagnósticos. Fisiopatologia, devido à necessidade de entender o mecanismo biológico básico das doenças. Estatísticas, devido à necessidade de quantificar a frequência das doenças, né, em sua relação com os antecedentes. E ciências sociais, devido à necessidade de entender o contexto social no qual a doença ocorre e se apresenta. Estado de saúde das populações. A epidemiologia, né, é frequentemente utilizada para descrever o estado de saúde de grupos populacionais. Conhecimento da carga da doença que subsiste na população e é essencial para as autoridades em saúde. Suponhamos agora nessa época enchente em Marabá. Caso na velha Marabá começar a ter um caso de leptospirose, daqui a pouco mais outro caso de leptospirose. Aí vem 10 casos em apenas um dia de leptospirose, aí vai vir que ter um epidemiologista fazer o levantamento das ruas, dos moradores, se os moradores são das mesmas ruas, qual é a rua desses moradores, apesar que todas as ruas estão alagadas, tá? Então, fazer um levantamento, quais são as pessoas que estão na zona de risco e alto risco, né? Quantas pessoas ainda podem se contaminar com essa doença, tá? Quantas estão sendo tratadas? Então, tudo isso é epidemiologia. Então, quando há um levantamento assim de muitos infectados, aí é onde entra a epidemiologia. Conhecimento da carga da doença. Esse conhecimento permite melhor utilização de recursos através da identificação de programas curativos e preventivos prioritários à população. Em algumas áreas especializadas, tais como na epidemiologia ocupacional e ambiental, a ênfase está no estudo de população com exposição muito particular. Olha aqui, esse gráfico aqui, você pode ver, ó, o indivíduo sadio e o indivíduo doente, né? Aí é onde entra o epidemiologista. Apenas aqui 10% da população, suponhamos, foi afetada. É onde entra o epidemiologista para fazer o levantamento de que esses doentes estão tendo. Então, muita gente com diarreia, febre, ainda não sabe qual é a causa. Aí o epidemiologista vai fazer um estudo, um levantamento, para ver qual é a causa e começar a tratar esses pacientes, tá? Aí depois que descobrir, ver quais são os pacientes que ainda estão vulneráveis, que podem se contaminar.
certo? Então, é o estado da saúde da população. Isso que faz a epidemiologia, estuda o doente dentro dos indivíduos, né, sadios. Medir saúde e doença. Medir saúde e doença é fundamental para a prática da epidemiologia. Diversas medidas são utilizadas para caracterizar a saúde da população. O estado de saúde da população não é totalmente medido em muitas partes do mundo, e essa falta de informação constitui um grande desafio para a epidemiologia. Então, não se tem, né, um levantamento preciso. Há muitas falhas ainda, certo? Nada é 100%. Há muitas falhas, né, por epidemiologistas. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouquinho, tá, sobre isso aí. Medidas de saúde. Existe dificuldade de medir saúde. Para avaliar o nível de saúde de uma população, busca-se dados negativos e não saúde. Então, para medir saúde, eu vou buscar os dados negativos, ou seja, os doentes. Eu nunca vou somar as pessoas que estão sãs, sadias. Eu vou fazer a quantificação, né, das pessoas que estão doentes. Então, medidas de saúde, tá, é o quê? É avaliar, né, a população, buscando sempre os dados negativos, né? É o quê? Agravos, é doença, é morte, é isso, certo? Se eu for, eu não tenho interesse nenhum de eu quantificar e avaliar pessoas saudáveis. O meu intuito é pegar uma cidade, né, daquela cidade, descobrir quantas pessoas estão infectadas ou doentes. Suponhamos, eu posso fazer um levantamento no meu bairro, quantas pessoas estão com diabetes. Quando eu dei essa matéria o ano passado, eu levei os alunos na aldeia e fizemos uma epidemiologia lá. Fizemos o quê? Vamos olhar, visitar cada casa dos índios, fazer o quê? A triagem, né, todinha, colher os dados dos índios, depois pegar as informações e fazer alguns exames nele para saber o levantamento de quantos índios com diabetes existem naquela aldeia X. Tá? Não me recordo agora, mas deu um número muito grande de índios diabéticos naquela cidade, naquela aldeia. Então, fizemos um levantamento, ou seja, aí depois sai a porcentagem, ou seja, 30% da população indígena daquela aldeia é diabética, certo? E tem quantos ainda corre risco de adquirir a diabetes por obesidade ou por falta de praticar atividades físicas, né? Então, tudo isso a gente fez um levantamento epidemiológico e chegamos a um censo, certo? Então, isso é epidemiologia, é buscar dados. Medindo a falta de saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença. O termo doença compreende todas as mudanças desfavoráveis em saúde, incluindo acidentes e doenças mentais. Várias medidas da ocorrência de doenças são baseadas nos conceitos fundamentais de incidência e prevalência. Incidência são casos novos. Prevalência são casos que estão em tratamento, tá? Porém ainda tem duas maneiras de eu reduzir a prevalência. A prevalência pode ser reduzida das seguintes formas, queridos. Suponhamos, acabou de chegar 10 pacientes com dengue. Chegou 10 pacientes com dengue. Daqueles 10 que chegou com dengue, 5 recebeu alta. Então a prevalência ainda ficaram 5. 5 já foram curados. Aí chegou mais 10 casos. Então agora temos o quê? 15 na prevalência, porque tem 5 casos anteriores, mais 10 que acabou de chegar. Só que aí foi de manhã, à noite, 5 receberam alta e 3 óbitos. Então já reduziu a prevalência. Então incidência é casos novos, prevalência seria casos novos e casos antigos. Certinho? Daqui a pouco eu estou a explicar isso aí.
Um importante fator a considerar no cálculo das medidas de ocorrência de doença é o total de pessoas expostas, ou seja, indivíduos que podem vir a ter a doença. Idealmente, esse número deveria incluir somente pessoas que estão potencialmente suscetíveis de adquirir doenças em estudo. É aí que está o negócio. Muitas pesquisas mentirosas por causa disso. Por exemplo, os homens não deveriam ser incluídos no cálculo de ocorrência de câncer de colo uterino. Por isso, quando se faz as taxas, né, dá muito baixas, porque os homens estão incluídos. Se fizer 10 pessoas incluir homens no meio, vai dar baixa mesmo, porque a maioria dos homens não tem colo de útero. Tá? Agora, os homens podem ser inclusos no câncer de mama, porque 0,1% dos homens pode desenvolver câncer de mama. É bem raro, mas pode desenvolver. Por isso que é bom fazer isso aqui, ó, população de risco. Tá? Então vamos lá. Assim é mais precisa, eficaz. Então vamos lá. Eu estou com a população aqui de 100 habitantes. 50 são homens, 50 são mulheres. Peguei os 50 homens, dividi, separei, porque não me interessa câncer de colo de útero, homem não tem útero. Então separo aqui o sexo masculino para um lado e pego aqui as 50 mulheres. Das 50 mulheres, ali tem mulheres de 0 até 70 anos. Para ser bem mais preciso, eu vou fazer o quê? As que estão de risco e as que estão de alto risco. Então vamos lá. De 0 a 24 anos, tem tantas mulheres. De 25 a 69 anos, outra classe de mulheres. E tem algumas com 70 anos. Então eu separei. Né? Daquele grupo ali eu peguei, tinha 10 mulheres de 0 a 24 anos, tinha ali umas 20 de 25 a 79, tinha o restante ali acima de 70 anos ou mais, certo? Então aí eu divido. Então o câncer de colo de útero vai pegar mulheres com vida sexual ativa, tá? E também que já tenha menstruado e tenha tendência acima dos 25 anos. Então, ambas, claro, de 0 até 70 anos, mulher, ela pode dar câncer de colo de útero. Ela corre um risco. Uma mulher de 0 até 70 anos, ela pode dar um colo de câncer de útero. Isso é inevitável, pode acontecer. Aí, só que desse grupo aí, eu peguei quem? As mulheres de 25 anos até 69 anos e separei. Ou seja, ela tem um alto risco. Elas estão mais vulneráveis a pegar ou a cometer um câncer de colo de útero. Então, por ser mulher, ela pode ter um câncer de colo de útero dos 0 até 70 anos. Mas é mais propício às mulheres de 25 anos até 69 anos a desenvolver esse tipo de câncer. Eu espero que vocês tenham entendido isso aí. População de risco. As pessoas susceptíveis a determinadas doenças são chamadas de população em risco e podem ser estudadas conforme fatores demográficos, geográficos e ambientais. Por exemplo, acidente de trabalho só ocorre entre pessoas que estão trabalhando. Assim, a população em risco é constituída somente por trabalhadores. Então, eu não posso fazer um estudo epidemiológico, né, de acidente de trabalho, incluindo estudantes que apenas estudam e não têm outra atividade. Tá certo? Então, eu tenho que fazer só com a população que trabalha, que estão correndo risco devido ao trabalho. Então, sempre eu tenho que fazer assim para os levantamentos darem certo. Tá? Porque se eu começar a incluir, aí vai dar o quê? Vai dar baixa, vai dar alterada. Tá? Não vai ser uma estatística exata. Tá? Então, lembrando que sempre é uma estimativa. Nada é conclusivo certo. A gente sempre tem uma estimativa. Isso aqui é como se fosse como é que eu posso dizer?
que faz para pesquisa eleitoral, né, ou pesquisa de qualquer outra de satisfação. Então, a pesquisa eleitoral, ela tem margem de erro, né, para mais ou para menos. Mesma coisa, aqui tem uma margem de erro também. Risco e fator de risco. Escute bem, quero que vocês entendam isso aqui. Risco e fator de risco. Devido ao seu caráter eminentemente observacional, a lógica de base da moderna epidemiologia estuda-se em um entorno de um conceito fundamental, risco, e de um conceito correlato, fator de risco. De modo simplificado, podemos dizer que o objetivo da epidemiologia é o risco de seus determinantes. Vamos lá. O que seria risco? Conceito de risco. É um conceito epidemiológico do conceito matemático da probabilidade. É a probabilidade de ocorrência de uma doença grave, óbito ou condição relacionada à saúde, incluindo cura, recuperação ou melhora em uma população ou um grupo durante um período determinado. Risco. Eu tenho chance. Por exemplo, um risco hereditário. Os meus dois avós materno, tanto a materno como paterno, eles morreram de doenças de coração, que eram cardiopatas. Eu tenho risco de desenvolver alguma doença cardíaca. Eu tenho risco. Eu não tenho alto risco. O que seria um fator de risco? Que eu chamo de alto risco. Pode ser definido como o atributo de um grupo da população que apresenta maior incidência de uma doença ou um agravo à saúde, em comparação com outros grupos definidos pela ausência ou menor exposição a tal característica. Vou dar um exemplo para vocês. Risco e fator de risco. Voltando ao câncer de colo de útero. Aquele grupo de mulheres que eu peguei de várias idades, 0 a 24, 25 a 69 e acima de 70 anos. Todas ali têm risco. Todas têm útero, então todas têm risco. Não quer dizer que todas vão acometer câncer. Tá? Agora, professor, qual seria o fator de risco? Qual seria ali um alto risco? Aquelas mulheres de 25 anos até 69 anos. Elas têm um fator de risco. Então, elas estão mais suscetíveis, elas estão mais vulneráveis. Então, elas têm mais chance de dar câncer do que as demais. Então, isso é um risco, isso é um fator de risco. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo fora de saúde. Se você joga na Mega Sena uma vez por semana, você é um risco. Se você joga todos os dias, é um fator de risco. Você aumentou as chances, né? Ou de ganhar ou de ficar brefado, porque está gastando mais dinheiro. Então, tem um risco e tem um fator de risco. Certo? Vou dar um exemplo aqui. O ovo, né? Na casca do ovo, gosta de ficar uma bactéria chamada salmonela. Todo ovo tem. Ali e tal. A maioria. Um ovo. É um risco. Um ovo trincado é um fator de risco de você adquirir a salmonela. Mas caso você come esse ovo, utilize esse ovo cru. Mas como assim, professor, cru? Sim, se você faz uma maionese, você vai fazer ovo cru. Tá? Então você vai... vou pegar esse ovo aqui, tá trincado já, vamos fazer a maionese aqui. Então, é um fator de risco. Não estou dizendo que vai ter salmonela ali, mas é grande chance. O fator é maior de a bactéria entrar e alojar no ovo. Então, são fatores de risco e alto risco. Vou dar mais outro exemplo para vocês, que não tem a ver com saúde também. Quem mora no São Félix e vem estudar na TVC todos os dias, ele vem uma vez por dia. É um risco. Suponhamos que a ponte ouvimos boatos que a ponte está com danificação na sua base, ela pode cair a qualquer momento, mas mesmo assim não podemos parar o fluxo de carros. Então, esse aluno da TVC que está saindo do São Félix, ele vai todo dia na escola e volta, ele é um
risco. Agora, os tax-lotação, os mototáxis, o coletivo, eles passam mais do que uma vez por dia. Então, eles seriam um fator de risco. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou dar outro fator, voltando agora. Lembra do câncer de mulher? Eu posso fazer com câncer de próstata. Só o homem que tem próstata. Então, eu posso dividir, né, aquele mesmo gráfico, separando homens de 0 a 24 anos, de 25 e tantos anos. Aquele mesmo jeito, todo homem ele tem um risco de sofrer um câncer prostático. Porém, os de 25 a 69 tem maior chances, ou seja, o fator de risco é maior. Eu espero que vocês tenham entendido o que é risco e fator de risco, certo? Então, o fator de risco quer dizer que você tem mais chance ainda de adquirir aquilo ali. O risco, o risco é o quê? Seria o quê? É um conceito epidemiológico, do conceito matemático, seria uma probabilidade. Vou dizer o que é um risco. Outra aqui. Você mora com aidético e você pensar que não, você se perfura com uma agulha de um aidético ou tem contato com o sangue dele, algo do tipo. É um fator de risco. Aliás, é um risco você adquirir AIDS. Agora, se você não usar preservativo com ele e fazer relação sexual, é um fator de risco. Certo? Então, fazer sexo sem preservativo com uma pessoa aidética, a probabilidade é muito maior. A chance de se infectar é muito maior do que você perfurar com uma agulha de um aidético, que seria 0,0% de chance de você adquirir. Então, seria o quê? Uma probabilidade matemática, né? Números e números. E aqui, o fator de risco ele é mais preciso, ele é mais grave, ele te dá mais chance, certo? Eu espero que vocês tenham entendido risco e fator de risco. Medidas de frequência de doença. Incidência. Frequência de casos novos de uma doença ou um problema de saúde. São obtidas nos estudos que envolvem segmento. Média frequência, com que a pessoa adoece, independentemente do tempo que fica doente. Então, incidência são casos novos, como eu falei. Eu estou aqui trabalhando no municipal de Marabá. Chegaram 10 pessoas com febre amarela. Em um único dia, já é uma incidência. É algo muito, assim, suscetível. Algo que não é se esperar. 10 pessoas no mesmo dia e no mesmo período com febre amarela, então são 10 pessoas com febre amarela. Então já vai progredindo para um surto, porque não é de esperar 10 pessoas da seguinte forma, daqui a pouco chega mais 10. Aqueles 10 primeiros não é mais casos novos, eles vão ser prevalência. Aqueles 10 que chegaram são casos novos. Quando chegar mais casos, aqueles outros que estavam já, vai passar para prevalência. Como é que eu diminuo a prevalência? A prevalência diminui com óbito ou alta, ou seja, paciente curado ou morte. E de acordo que for diminuindo a incidência, diminui também a prevalência, porque não vai ter mais casos novos e os casos prevalentes estão sendo tratados. Então não vai aumentar a incidência, não vai aumentar a prevalência. A prevalência vai ficar estável e vai diminuir através do tratamento, e a incidência é o quê? Não vai chegar mais nenhum caso. Porque houve epidemiologia, já foi notificada, já vai começar a ligar para as zonas, já vai ver aonde é o caso, às vezes é um pequeno foco em tal região, se for um foco é chamado de endemia, né? E vai fazer logo a parte profilática, a parte preventiva, para não se espalhar isso aí. O termo taxa de ataque é frequentemente utilizado ao invés de incidência durante uma epidemia
de doença a uma população bem definida em um curto período de tempo. A taxa de ataque pode ser calculada como o número de pessoas afetadas dividido pelo número de pessoas expostas. Para ter a porcentagem de quantas pessoas, né, foram afetadas, de quantos por cento daquelas pessoas. A população em Guamarabá, 3 mil habitantes, né, 10% é um número muito elevado. Exemplo de taxa de ataque. Por exemplo, no caso de uma epidemia por intoxicação alimentar, a taxa de ataque é calculada para cada tipo de alimento ingerido, e então essas taxas são comparadas por se identificar a fonte da infecção. Como em um restaurante, ele tem vários pratos, ou seja, um cardápio diversificado, tem mais de 20 opções de comida para você colocar, e uma população grande que frequenta aquele restaurante X, almoçou ali hoje, cerca daquelas pessoas que almoçaram, de 500 pessoas, 300 estão com diarreia. Olha para você ver. Aí vai ser o quê? É estudar cada alimento que foi ingerido. Entrevistar aqueles 200, saber o que eles comeram. Se eu saber o que eles comeram e não passou mal, eu já descarto aqueles alimentos e vou analisar só os outros alimentos que os demais comeram. Então, a taxa de ataque calculada é para todo tipo de alimento que aqueles 300 ingeriram, para saber o que foi que levaram a eles essa intoxicação alimentar que causou a diarreia. Prevalência é uma medida de frequência das doenças. Tá? Em outras características, em um momento determinado. São casos antigos, mas casos novos. Descreva a força com que subsistem as doenças mais coletividades. Descreva a proporção da população afetada por uma doença em um momento determinado. Prevalência, medidas frequentes de doença. Então, prevalência, fatores que podem aumentar a prevalência. Maior duração da doença. Quanto mais tempo eu não conseguir tratar aquele surto, tratar aquela doença, maior vai ficar a duração da prevalência. Tem 10 pessoas na prevalência, porém, já tem 10 dias, não tem nenhum tratamento ainda. Ou seja, ninguém ainda recebeu alta. E nem alta nem óbito, graças a Deus. Então, aqueles 10 estão em tratamento. Quando eles começarem a receber alta, ser curados, aí vai diminuir a prevalência. Então, o que faz o fator aumentar, fatores que podem aumentar a prevalência? O aumento da incidência. Se começar a chegar mais casos novos, vai aumentando a prevalência. Diminui a incidência, gente, não chegou mais nenhum caso novo hoje, só tá os da prevalência ali, aqueles 10 lá. Então, daqui a pouco a gente vai começar a tratar e vai diminuir essa prevalência. Olha o que aconteceu com o Covid-19. No começo, né, não estava tendo tratamento, ou seja, não estava tendo tratamento curativo, só paliativo. Porém, já tem muitas pessoas curadas. Estava acontecendo o quê? Estava acontecendo prevalência, ou seja, ia aumentando a incidência e aumentando a prevalência. Ou seja, você vê no jornal, tem 1.000 pessoas infectadas com o Covid. Surgiu mais 20 casos, então 1.020 pessoas. Daqui a pouco surgiu mais 50 casos, então 1.070 pessoas. Então ia aumentando a prevalência. A prevalência só ia aumentando e não diminuía porque não tinha ainda um tratamento curativo. Depois que conseguiram já a medicamentos ou por imunidade ser curados, aí a prevalência o quê? Caiu. Ainda continua a incidência, mas ainda também já tem resultado da prevalência. Muitas pessoas estão infectadas, mas muitas também já foram curadas. Você assiste a Globo para ver a incidência e assiste a Record para ver a prevalência caindo. Tá? Então a Record mostra as pessoas já foram curadas e a Globo mostra as pessoas que são infectadas. Tá? Então, incidência vai aparecendo casos novos. Prevalência, de acordo com que surgiu o tratamento, vai diminuindo, né? E vai diminuindo. Enquanto eu não conseguir trancar a incidência, ou seja, assim, paralisar a incidência, ou seja, não tem mais casos de jeito nenhum, a prevalência vai diminuir de vez. O aumento da sobrevida sem cura.
também faz aumentar a prevalência. Ainda não achei a cura da doença, então ela só vai aumentar a prevalência e vai aumentando. Enquanto eu não achar a cura, a prevalência vai subir. Isso é de fato. Imigração de casos ou emigração de pessoas sadias. Pessoas tendo contato com pessoas doentes. Pessoas sãs, contato com pessoas doentes, faz com que a prevalência aumente. Outra vez da contaminação. No caso, não faz aglomerações de pessoas. Não saia de um estado, vai para outro estado. Não sai de tal região para outra região. Então, essa migração acaba fazendo com que a prevalência aumente. Melhoria dos recursos diagnósticos, melhoria do sistema de informação, tudo isso. Fatores que diminuem a prevalência, menor duração da doença, diminuição da incidência, maior letalidade, né? Imigração de pessoas sadias, migração de casos, aumento da taxa de cura, tudo isso vai fazer com que a prevalência caia. Aqui está a diferença de prevalência e incidência. Numerador, incidência, número de novos casos de doença durante um período específico de tempo. Prevalência, número de casos existentes, novos e velhos, em uma doença em um ponto de tempo. Dominador, população em risco. Dominador, população em risco. Foco, se o evento é um novo caso, tempo do início da doença. Presença ou ausência de doença, período tempo é arbitrário, pode ser em um curto espaço de tempo. Utilização expressa o risco de tornar-se o doente. É a principal medida para a doença ou condições agudas, mas pode também ser utilizada para doenças crônicas, mais úteis em estudos de causalidade. Já aqui na prevalência, estima-se a probabilidade de uma população está doente em um período de tempo em que o estudo está sendo realizado, mas útil em estudos que visam determinar a carga da doença crônica em uma população em suas implicações para o serviço de saúde. Observação: se os casos de incidência não são resolvidos e continuar por todo o tempo, então eles tornam-se casos prevalentes. Nesse caso, prevalência, ou seja, incidência versus duração. Prevalência e incidência. Medidas de prevalência e da incidência envolvem basicamente a contagem de casos em uma população em risco. A simples quantificação do número de casos de uma doença sem fazer referência à população em risco pode ser utilizada para dar uma ideia da magnitude do problema de saúde ou da saúde tendência em curto prazo em uma população, como, por exemplo, durante uma epidemia. Mas durante a epidemia, que se alastra para o município, daqui a pouco eu vou explicar para vocês a diferença de endemia, epidemia e pandemia. Epidemia, ela pode ser como Marabá, ou Pará, ou Brasil. Tudo isso é epidemia. Eu posso generalizar: Marabá está epidêmico, ou Pará está epidêmico, ou o Brasil está uma epidemia. Tá? Esta epidemia eu posso usar em lugares de município, posso usar em estado e país. Letalidade. Informa a gravidade de uma doença, considerando-se seu maior ou número pode parar, causa morte, ou seja, é a proporção entre o número de mortes por uma doença e o número total de doentes que sofrem essa doença ao longo de um determinado período de tempo. Então, a letalidade é quando muitas pessoas vêm morrer devido a um tipo de doença. Por exemplo, o Covid, ele está sendo uma letalidade. Muitas pessoas morreram através desse vírus. Mede-se a severidade de uma doença e é definida como a proporção de mortes dentre aqueles doentes por uma causa específica e um certo período de tempo. Então, um tempo de 2 meses, morreram tantas pessoas de Covid-19. Isso é uma letalidade. Taxa de mortalidade, é calculado por seguinte forma: eu coloco o número de óbitos, coloco a população do município, suponhamos, Bom Jesus, 16 mil habitantes,
morreram 1.200 pessoas durante um ano. Aí eu faço o cálculo e vejo qual foi a porcentagem de pessoas que morreram aquele ano em Bom Jesus. Essa é a mortalidade. Tá? Independente de quantos nasceram, eu quero saber quantos morreram. Morreram 1.200, mas pode ser que nasceram 1.000 ou 2.000. Tá? Eu estou calculando a mortalidade. A mortalidade, ainda falando dela, é a relação entre o número de óbitos e o número de pessoas expostas ao risco de morrer. Quem não nasceu ainda não está nesse contexto. Dados esses que podem ser agrupados por fatores como sexo, idade, né, civil, causa, lugar, condições, dentre outros. Então, a mortalidade eu posso fazer por sexo feminino, masculino, civil, solteiro, né, casado, lugar, condição e dentre outras. Lugar. Fizemos um levantamento nos bairros de Marabá, sabemos que a Liberdade é onde teve a maior taxa de mortalidade entre os bairros. Tá? Condições, as condições financeiras, eu posso trabalhar com condições de trabalho, né? Os solteiros, né? Os casados, o sexo masculino, a idade, jovens, idosos. Então, a mortalidade pode ser calculada devido ao que eu quero fazer o cálculo epidemiológico. Esse é o coeficiente da mortalidade infantil, né? Ou a taxa de mortalidade, né? É comumente utilizada como indicador do nível de saúde de uma comunidade. Essa taxa mede o número de óbitos durante o primeiro ano de vida, devido pelo número de nascidos vivos no mesmo ano. Então, nasceram 1.200 crianças. Dessas 1.200 crianças, qual foi o coeficiente? Ou seja, qual foi a taxa de mortalidade desses que nasceram? Taxa de mortalidade materna. Então, não muda nada, só muda ali, né, a especificação. A taxa de mortalidade materna refere-se ao risco de morte, né, materna em decorrência de causas associadas a complicações durante a gestação, parto, puerpério. Essa importante estatística é frequentemente negligenciada devido à dificuldade para calcular de forma precisa. Aí vem. Morbidade é o conjunto de causas capazes de produzir uma doença. A taxa de portadores de determinada doença em relação à população total estudada em determinado local e tempo. Então, a morbidade é o conjunto de causas capazes de produzir uma doença. O que é um conjunto de causas? Suponhamos uma pessoa obesa, sedentária, come muito mal, tá? Então, ela é o quê? É um conjunto de causas capaz de produzir uma doença. Logo, essa pessoa vai produzir o quê? Uma diabetes, uma hipertensão, tá? Um ateroma, tá? Uma insuficiência respiratória, vai apresentar alguma complicação interna, como uma comorbidade, ou seja, vai começar a surgir doenças por esse conjunto de causas que ele está produzindo. Então, a falta de atividade física vai provocar o quê? Vai provocar para ele um sedentarismo. Logo, como ele come mal, ou seja, não come saudável, vai fazer com que ele venha a ficar obeso. E com o exagero de comida que ele come, né, daqui a pouco vai surgir doenças. Então, o surgimento de doenças é chamado de morbidade. Qual seria a expectativa de vida? A expectativa de vida é outra medida usada como indicador do estado de saúde de uma população. É definida como um número médio de anos que se espera viver, se as taxas atuais de morbimortalidade forem mantidas. Nem sempre é fácil interpretar as razões para as diferenças encontradas na expectativa de vida entre países. Para o mundo como um todo, a expectativa de vida aumentou. No Brasil, de 46,5, né, que estava em 1950 e 1955, passou para 65 anos entre 95 a 2000. E em 2018, 76,3 anos. É a expectativa de vida do brasileiro. Santa Catarina tem a maior expectativa de vida do Brasil, ela tem 79,7.
e no Maranhão 71,1, é o menor. Incapacidade. Os epidemiologistas estão preocupados não somente com a ocorrência das doenças, mas também com as suas principais consequências, que são limitação, incapacidade e deficiência, definidas pela OMS através da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que é o CIFS. Tá? Então temos que também estar preocupados com a limitação do paciente, a incapacidade, a deficiência. Por isso que o CIFS estuda isso, que é uma classificação internacional da funcionalidade, incapacidade e saúde. É uma ferramenta útil para medir e entender esse tipo de desfechos. Limitação, incapacidade, deficiência, podendo ser usada dentro dos serviços formais de saúde e também em pesquisas populacionais. O que é limitação? É qualquer perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Eu estou limitado, né? Perdi a capacidade de fazer aquela função que eu fazia antes. Incapacidade é qualquer restrição ou falta resultante de uma limitação de habilidade para realizar uma atividade considerada normal para o ser humano. Então, a incapacidade vem da limitação. Eu agora sou incapaz de fazer algo que eu poderia fazer antes. Certo? E deficiência, desvantagem resultante de limitação ou incapacidade que impede o indivíduo de desempenhar uma vida normal, dependendo da idade, do sexo, fatores sociais e culturais. Então, a limitação, ele acometeu um acidente, ele não está conseguindo fazer mais atividades que ele conseguia fazer ainda. Ele está com um limite. A limitação dele é bem, né? Tem certa limitação. Então, incapacidade, né? Houve uma falha de limitação, né? Uma habilidade que ele conseguia fazer para qualquer pessoa normal, para ele é incapaz. Ele está cadeirante, ele não consegue levantar mais. Que é onde entra a deficiência, que é a desvantagem resultante da limitação e da sua incapacidade, impedindo de desempenhar os papéis, como dependendo da idade, do sexo ou fatores sociais ou culturais. Ele não consegue mais fazer o que poderia fazer antes. Doença, vamos dar aqui um esquemazinho para vocês entenderem. Uma doença, poliomielite. Limitação, ele começou com uma paralisia nas pernas. Dessa limitação, ele não consegue mais andar. A deficiência vai causar um desemprego. Trauma cerebral, ele aconteceu uma limitação, um retardo mental. Ficou com dificuldade, com amnésia, não tem um raciocínio lógico. Com isso, a limitação, ele ficou incapaz. Ele ficou com dificuldade para aprender. E com isso, ele fez o congelamento social, que seria a deficiência dele. Determinantes e indicadores de saúde. Né? Indicador de saúde é uma variável que pode ser medida diretamente para refletir o estado de saúde das pessoas dentro de uma comunidade. Anualmente, a OMS apresenta dados atualizados para 50 indicadores de saúde de todo o país e membros. Todo ano ela atualiza isso aí. Os indicadores de saúde podem ser utilizados como componentes de cálculos de inúmeros índices de desenvolvimento social, né? Por exemplo, que é o IDH, que é baseado nos níveis de desenvolvimento econômico, social, literário, educacional, expectativa de vida ao nascer, e classifica anualmente os países. Então, cada país, anualmente, atualizam os dados, né, do IDH, da expectativa de vida, tudo isso. Diferentes causas afetam o estado de saúde da população. A longevidade de uma população associada a alguma noção de sua qualidade de vida são refletidas nas seguintes medidas: anos potenciais de vida perdidos, né, baseados nos anos de vida perdidos em decorrência de morte prematura antes de uma idade arbitrariamente determinada. Aonde entra o epidemiologista aí? É desenvolver a partir de um estudo dos surtos de doenças transmissíveis e da interação entre agentes, vetores, reservatórios, a descrição das circunstâncias associadas ao aparecimento da epidemia na população humana,
como guerra, migração, fome, desastres naturais, têm aumentado a capacidade de controlar a dispersão das doenças transmissíveis através da vigilância, prevenção, quarentena e tratamento. Esse é o fundamento do epidemiologista. Vou parar aqui um minuto.